Amém. Bom dia, mais uma vez. Vamos orar? Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vem fazendo, está fazendo aqui nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse momento, Pai, para falar aos nossos corações. Que a nossa mente esteja aberta, Pai, que nossos pensamentos estejam focados no Senhor neste momento e que a palavra do Senhor possa transformar um pouco mais, Pai, a nossa vida, o nosso caminhar e possa nos direcionar para um pouco mais perto do Senhor. Te agradecemos mais uma vez e te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Evangelho de Mateus, 12, 34. É, 34, 35 diz assim: vamos no 33, até o 35, desculpa, só para dar contexto. Então, é só para não começar ruim, né? Vamos no 33? Vamos no 33, então? Não, mas vocês vão entender, gente, calma. 12, 33, diz assim: considerem, uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Aí sim, versículo 34, raça de víboras, como podem vocês que são maus fazerem coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tiram coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Amém. Só até aí. Nossa ênfase não vai ser na raça de víboras, né? Mas a ênfase de hoje aqui, o ponto dessa manhã aqui, vai ser o que sai de dentro de nós durante uma adversidade, durante um problema, né? E aqui a gente vê exatamente isso. Jesus, ele está falando o seguinte: olha, a sua boca vai falar o que está cheio do teu coração. Ele fala assim, cara, de uma árvore boa, quer dizer, de dentro dela, a gente sabe que ela é boa, vai sair coisas boas. Uma árvore ruim vai sair frutos ruins. E isso vai falar muito o que acontece quando a gente passa por problemas, por pressões, por adversidades na nossa vida, né? E a gente vai entender um pouquinho que a adversidade ela acontece por alguns motivos. Um deles é para mostrar o que tem dentro de nós, o que realmente nós somos. E ele não para por aí. A adversidade também, ela vai nos mostrar quão perto de Jesus nós estamos, ou não. E aí eu separei aqui alguns exemplos hoje. Então a gente vai dar uma olhada em algumas histórias espalhadas pela Bíblia. E a primeira história aqui é do povo no deserto. Dou um contexto para todos aqui. Lembrem lá que os israelitas, eles foram escravos no Egito durante muitos anos. E durante muitos anos eles ficaram lá, eles chegaram lá não como escravos, mas com o passar dos anos foram se tornando escravos no Egito.
Chegou a um ponto que o povo clamava e chorava, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, levantou um homem lá, que era Moisés, para ajudar, né, para tirar aquele povo da escravidão e levar eles para uma terra deles, que era a terra prometida. Só que para chegar nessa terra, eles tiveram que passar por um deserto. E durante esse deserto, entendam? Durante o caminhar para uma coisa boa, eles estavam caminhando para ir para a terra deles. Mas durante o caminhar acontecem alguns problemas na nossa vida, como aconteceu na vida deles lá. E aí, em Êxodo 17:3, vai dizer assim: o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse sair do Egito? Em outra passagem, um pouquinho mais para frente, em Números 11, 4, lá 6, eles vão dizer assim: quem nos dera comer a carne que nos servia no Egito? Existem outras milhares de passagens aqui, mas o que eu quero dar o contexto é que às vezes, e aí trazendo para a nossa realidade, né? Às vezes a gente esquece da condição que nós tínhamos, de quem nós éramos. E a gente começa a viver uma vida nova, sabe? Uma vida que vai nos levar a algo muito melhor lá na frente, que é o caminhar com Cristo, é isso. E aí alguma coisa vem contra uma adversidade, um problema, ou algo que parece algo. Se vocês terem uma ideia aqui, sabe quais eram os problemas aqui? O primeiro problema, quando o povo fala assim: por que nós fizesse sair do Egito? É porque eles chegaram numa terra e eles estavam com sede, e a água que saía daquela fonte não era uma fonte doce, era uma fonte amarga de água. E aí eles olham aquele problema e reclamam: poxa, por que você fez a gente sair dali? E o segundo aqui é porque eles estavam com fome, e eles estavam no meio do deserto. Sabe o que Deus faz? Deus faz cair do céu uma comida que se chamava maná. E eles podiam comer aquilo quanto eles quisessem durante todo o dia, durante todos os dias. Era uma provisão de Deus. Mas no coração deles, eles estavam com lembrança daquele passado. Poxa, mas no Egito a gente era escravo. Tudo bem, a gente apanhava 3 vezes por dia. Mas eles davam carne para a gente comer. Olha que loucura. Olha como o nosso coração é enganoso. Olha como a gente às vezes não entende que a gente está vivendo milagres e milagres de Deus na nossa vida. E a gente consegue olhar as coisas que a gente passou. A gente não consegue enxergar uma comida cair do céu é algo milagroso. E a gente não consegue entender que Deus está suprindo a nossa vida de alguma maneira. Que Deus está conosco de alguma maneira. Talvez não seja um banquete na tua frente, como você imaginou que poderia acontecer, mas o milagre de Deus está acontecendo. E se a gente desfoca disso, se a gente para de olhar para o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente vai começar a ver coisas que a gente não precisa ver mais. Sabe? O problema ali, daquele povo, não era falta de comida, não era falta de bebida, não era falta de água. O problema daquele povo é que eles estavam seguindo um homem e eles não conheciam a Deus. Deus levanta Moisés como libertador de Israel. Moisés vai lá na frente do faraó, tem as pragas, etc. Né? Uma passagem bem conhecida. O faraó lá, depois da 10ª praga, quando os primogênitos morrem, o filho do faraó morre, libera eles para ir lá para o deserto. Eles chegam na frente do mar, o mar se abre. Olha isso, gente. Que loucura. A Bíblia diz que durante o dia, eles estavam no deserto, né? Pensa em Piabiru sem as casas, assim, já é quente, imagina. A Bíblia diz que durante os dias, uma nuvem cobria todo o povo, para que aquele sol não matasse eles. E durante a noite, era uma coluna que separava eles do faraó que estava vindo atrás deles, até eles chegarem no mar, para separar, sabe, para aquecer, era uma coluna de fogo. Gente, milagre do milagre.
Só que assim, aquele povo estava focado no que era material. Aquele povo estava focado em Moisés, na figura de Moisés. E sabe como fica claro isso? Quando eles atravessam lá para a terra, começam a andar no deserto, eles começam a fazer acampamento em alguns lugares, né? Então imagina assim, a gente imagina alguns milhões de pessoas aqui nesse momento, 1 milhão de pessoas andando, é um absurdo, né? Muita gente. Existia uma infraestrutura, uma logística para fazer esse povo andar. E quando eles chegavam em um lugar, numa planície, um lugar, eles acampavam. Então, montavam barracas, criavam um acampamento, né, cercava de alguma maneira para que os invasores não entrassem, não matassem, não roubassem. E a Bíblia diz que Moisés, ele ia fora desse acampamento e ele montava uma tenda, um lugar onde qualquer pessoa podia buscar a Jesus. Buscar a Deus, né? Podia ir lá e consultar a Deus. A Bíblia diz, qualquer pessoa, Êxodo 33:7, para deixar referência aqui para vocês, diz lá que Moisés armava a tenda fora do acampamento e quem quisesse poderia ir lá consultar ao Senhor. Tenda, Deus levanta Moisés para guiar o povo. Bacana, precisa de uma direção, senão ia virar uma bagunça. Mas Moisés nunca foi o centralizador da vontade de Deus ou de Deus para a vida daquelas pessoas. Eles podiam e deveriam acessar a tenda, acessar a Deus. Mas era muito cômodo para eles, vocês concordam? Moisés, vai lá você. Sabe o que eles faziam? Eles olhavam lá o monte e tinha trovões, trovoadas e raios. Era Deus, a presença de Deus lá em cima. Eles olhavam aquilo e falavam assim, eu vou subir ali? Não vou nada, não vou nada. Vai você, Moisés, no nosso lugar. E aí quando acontecia alguma coisa, sabe qual era a desculpa deles? O teu Deus, Moisés, fez isso. Não era o nosso Deus, não era o meu Deus. Sabe, isso aqui, gente, é um alerta muito grande para nós. Não é o Deus da igreja tal, não é o Deus do pastor tal, não é o Deus do fulano Y, não, é o meu Deus. É quanto eu conheço de Deus, é quanto cada um de nós conhecemos de Deus. Entenda? Não é nem um Deus da Sabrina, que é minha esposa, ou o Deus do Tiago, não, é o meu, assim, é a minha intimidade, é quanto eu quero estar perto dele, é quanto eu conheço ele. Porque senão, de verdade, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o nosso próximo exemplo. Então, só para a gente fechar aqui, o povo aqui, né? A gente nunca vai ser merecedor de ter Jesus na nossa vida. A gente falou isso nas semanas passadas, né? A gente não é merecedor. Ponto. Eu não sou, tá? Eu vou falar de mim, né? Mas a gente é pecador, gente. Sabe? A gente não merece. Aquele povo não merecia Deus, como nós não merecemos Jesus. Mas Ele morreu na cruz e ressuscitou para que a gente tivesse acesso a Deus. Sabe, aquela mesma tenda que Moisés levantou ali, todo mundo podia ter acesso, de uma forma paralela e muito melhor, Jesus fez por nós, Ele morreu na cruz. E é por isso que esse vínculo entre o homem e Deus, ele foi preenchido, esse buraco, essa lacuna. Então eu não preciso mais de Moisés na minha vida. Você não precisa mais de Moisés na sua vida. Nós já temos essa ponte que nos liga a Deus e que nos justifica do nosso pecado. Isso não nos justifica continuarmos pecando, mas a gente pode acessar. A gente pode conhecer o Deus que nos livra. A gente pode nos conhecer o Deus que nos faz milagre todos os dias. Vamos combinar que acordar todo dia de manhã é um milagre de Deus. Vamos combinar que, sabe, viver nesse mundo louco que nós estamos vivendo é um milagre de Deus. Sabe, maluco, é um milagre. Sabe, isso devia bastar para a gente olhar para Ele e falar, Jesus, muito obrigado pelo meu dia, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pelo meu casamento, muito obrigado pelos meus filhos, muito obrigado pelo meu emprego. Mas não é o que eu almejo um dia, eu sei, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar buscando, mas Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. E aí muda tudo, sabe, muda a maneira que a gente vai viver. E aí sim entra o nosso segundo exemplo, a gente sai um pouquinho do povo,
E eu ando alguns anos para frente, já na época dos reis, na época de Davi. Davi é coroado rei em Israel. Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele está fugindo de Saul, que era o rei anterior. E a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada Ziglag. Ziglag era uma cidade dos filisteus, que eram inimigos do povo. E tem uma guerra. E essa guerra entre os filisteus e os israelitas, Davi estava infiltrado dentro do exército filisteu. E aí acontecem umas situações, ele tem que deixar toda a família dele. A Bíblia diz que era Davi e 600 homens que eram fiéis a Davi, que era o exército de Davi. Eles saem para a guerra, deixam dias e dias a família dele nessa cidade. Eles não participam da guerra, estou resumindo aqui, tá, gente? E eles voltam para a cidade. Só que quando eles voltam para a cidade tinha sido saqueada por um outro povo, os amalequitas. E todos tinham sido levados escravos. Os filhos, as filhas, as esposas, os pais, todo mundo. E aí, a Bíblia vai dizer, lá em Ezequiel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, vai dizer que, então Davi e o povo que estava com ele, quer dizer, os 600 soldados, se levantaram em alta voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Entendam o seguinte, o problema não é ficar angustiado e ter medo, temeroso. A gente pode ficar, a gente é humano, eu sempre falo isso. Se Deus não quisesse que a gente sentisse, tinha feito a gente robô. Mas Ele fez a gente com sentimentos. Então não tem nada errado se angustiar. Não tem nada errado a ter medo. Não tem nada de errado. Entendeu? Não, tudo bem. O problema não está aí. O problema está no próximo passo. E aí, tem duas situações muito loucas aqui. Primeiro, é a reação dos homens que estavam com Davi. A Bíblia vai continuar dizendo lá no versículo 6 de 1 Samuel 30. E os homens falavam em apedrejar Davi. Olha o perigo de a gente seguir um homem e não seguir a Deus. Sabe por quê? Porque quando as coisas darem errado, a gente vai ter quem culpar. E é fácil culpar alguém. Concorda? É fácil. É muito mais fácil eu culpar alguém do que me culpar, ou culpar até o próprio Deus. Ah, mas também, olha lá, estou seguindo ele. Mas também, olha, ele mandou eu fazer isso. Olha lá, se Davi não tivesse ido para essa guerra, nada a ver, não tinha nem nada a ver com a gente, não estava acontecendo isso com a gente. Por isso que a gente precisa conhecer o Deus que a gente segue. Por isso que a gente precisa saber o que está acontecendo. Não é só seguir. É ter a convicção em Cristo. Não estou dizendo que a gente não pode, seguir uma direção dada por Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente a gente precisa ter essa intimidade real com Cristo. A reação do povo é: vamos apedrejar Davi. A reação de Davi é: eu preciso buscar a Deus. É claro. E aí Deus vai buscar a direção de Deus. Davi ficou angustiado, mas ele vai e se ajoelha, ele vai e clama a Deus, e Deus fala para ele: pode ir lá, vai lá buscar a tua família. Ele se levanta, vai lá, junto com os homens, e ele consegue resgatar toda a família. A Bíblia diz que ninguém sofreu um arranhão. E além de ele pegar todo mundo, toda a família, todo o povo que tinha sido levado, ainda saqueou todo o exército amalequita. Volta com um monte de riqueza, um monte de bens, mais do que eles tinham. A gente não conhece os planos de Deus. Hoje pode parecer uma adversidade muito séria, mas a gente não sabe o que vai vir amanhã, entende? E a nossa reação diante dessa adversidade vai mostrar quanto que Deus vai poder fazer na nossa vida amanhã. De novo, a gente não está aqui para falar assim: não, eu vou me segurar hoje porque Deus vai fazer amanhã. Não. Estou dizendo que a gente precisa conhecer a Deus, porque amanhã a Deus pertence. Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Ele faz porque Ele é Deus, sabe? Para mim é muito claro, e quando, Deus colocou essa palavra aqui no meu coração e falando comigo sobre isso, assim, é isso.
Qual é a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação? Quem a gente é com as pessoas em nossa volta? Quem a gente o que a nossa boca fala quando alguma coisa de errado ou que a gente não estava esperando acontece? Como a gente falou no começo, isso vai mostrar o que está aqui dentro. Isso vai mostrar, a nossa reação mostra quem a gente verdadeiramente é. Lá no Novo Testamento já, na carta de Tiago, né, na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: de onde vêm as guerras? E as contendas, né, e as brigas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O mesmo Tiago, no capítulo 1, vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele vai tentar. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que Tiago está falando aqui, olha, o problema principal aqui não é o final do negócio. O problema é quando começa esse negócio. O problema está o que está dentro de nós aqui, que o nosso coração está cheio, sabe? O problema está enquanto a gente está cheio de Deus. As guerras, os problemas vão acontecer todo dia, gente. Todo dia a gente vai ter problema, todo dia a gente vai ter que resolver, né? Matar um leão por dia, não é assim a nossa vida? É assim, todo dia a gente vai ter que matar um. Agora, e aí? Como é que vai ser? Será que a gente vai permitir que essa maldade que habita dentro de nós, né, que é esse pecado que habita dentro de nós, vai tomar conta das nossas reações, da nossa vida? Ou a gente vai conseguir guardar esse negócio e falar, peraí, você não tem mais vez aqui? Baseado nisso que a gente está falando aqui, né, a gente pode entender assim, quando surgem esses momentos de dificuldade, o que estava dentro de nós, ele vai aparecer, que é orgulho, incredulidade, ressentimento, impaciência, sabe? É isso que vai aflorar na nossa vida. Por isso que Tiago está falando assim, a gente não pode deixar que a gente não pode colocar culpa nas circunstâncias. Ah, mas também a minha esposa, se minha esposa assim, se ela se alinhasse, aí a nossa vida ia ser diferente na nossa casa. Cara, ela pode ter o problema que ela tiver. O meu negócio é com Deus, entende? Óbvio que eu quero que minha esposa, eu estou dando exemplo qualquer aqui, tá, gente, mas mas o meu chefe, vamos mudar aqui, o meu chefe, eu não sei o que lá. É porque, cara, será que a gente precisa mudar alguma coisa em nós? O teu chefe, Deus vai cuidar dele lá, entendeu? Mas o que Deus está querendo dar de nós, através da vida do nosso chefe, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe? O que está acontecendo? A gente tem que parar de culpar e olhar para o outro, e começar a olhar para nós, sabe? Porque é aquele negócio assim, puxa, a palavra de hoje foi uma bênção, o cara podia estar aqui hoje, hein? Era para ele essa palavra. Não, gente, essa palavra é para quem está aqui. Essa palavra é para mim, que escrevi ela lá. É para mim em primeiro lugar, é para nós aqui. Não estou dizendo que o outro não está errado, não estou dizendo que o outro não tem problema, eu estou dizendo que precisamos focar aqui, no que está dentro de nós. E se a gente focar no que está dentro de nós, você pode ter certeza que de alguma maneira Deus vai resolver o problema. Deus vai solucionar. Às vezes a nossa visão está que o problema está no outro, quando na verdade está aqui, está dentro de nós, sabe? E o outro é só uma consequência do que está aqui.
Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema, né, a pressão, a adversidade, ela não cria o pecado. Olha que doideira, né? Ela expõe o nosso coração. Não é o pecado. Ela só vai expor quem a gente é. Sabe? O fruto vai ser gerado aí. O fruto não é só gerado num lugar bonitinho, bonzinho, sabe? Nossa, que bonitinho, olha, ele está falando hoje, ele está cantando hoje, que legal. Não, o fruto não é esse. O fruto, ele é gerado neste momento, na hora do problema, na hora da porrada, sabe? E aí, só para a gente não fechar, né? Eu trouxe um exemplo muito interessante aqui. De novo, Novo Testamento. Nós vamos lá já um pouquinho mais para frente, depois lá de Jesus já ter vindo, morrido, ressuscitado. A gente começa a formação das igrejas. A gente vai conhecer um cara chamado Paulo, né? Que era um perseguidor de Jesus. E ele entende quem ele era e ele é transformado. E aí durante essas viagens que ele fazia para falar nas igrejas, para ministrar as igrejas, para falar do povo que estava acontecendo, quem era Jesus. Um dia está ele e Silas pregando, e eles são presos, eles são torturados, chicoteados, e eles vão parar numa masmorra, amarrados seus pés e as suas mãos. Vamos combinar aqui entre nós. Eles tinham motivo para murmurar e para reclamar? Tinha. Por muito menos a gente reclama e murmura. Por qualquer pisadinha no nosso dedinho, né? Não é precisa nem ser no dedão, pode ser só na unha encravada, né? na cutícula. A gente já reclama. Você imagina você ser, né, preso, maltratado, chicoteado. Sabe o que saiu da boca deles? A Bíblia vai dizer lá em Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Sabe o que tinha dentro deles? Tinha Deus. Sabe o que tinha dentro de Paulo e Silas? Tinha convicção de quem era Deus na vida deles. Essa era a diferença. Não, mas era Paulo, eles são muito... É o apóstolo Paulo. Assim, a gente tem essa visão de um super-homem que tinha um quê a mais. Não! Jesus fala que ele era homem igual a gente, sim. Sentiu as mesmas dores, tinha o mesmo sentimento. Eles eram homens como a gente. A diferença dele, por exemplo, para o povo, dele para aqueles homens que andavam com Davi, é que Paulo e Silas sabiam exatamente quem eles serviam, em quem eles confiavam. E porque eles sabiam quem era Deus, porque eles tinham convicção no coração deles de quem era Deus, o que saía de dentro deles era adoração. Era convicção, certeza de falar assim, cara, eu estou passando por isso hoje, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Então assim, por pior que está sendo hoje, eu sei quem é meu Deus, eu sei qual tem que ser a minha posição, então eu vou ficar na minha posição, eu vou adorar. E quando a gente tem essa posição de esperar em Deus, de aguardar, de confiar, eu nem vou assim, o foco aqui nem é o resultado aqui, né, disso, mas o que acontece nessa situação de Paulo e Silas? Diz que começa a ter um terremoto gigante. Gente, um terremoto não é quando acontece um terremoto, não é simplesmente um terremotinho. As placas tectônicas têm que se mover embaixo da terra. Sabe assim, algo muito grande tem que acontecer, o mundo tem que... Deus move o mundo, porque um cara mostra adoração no coração dele. Você entende? Deus move o mundo quando a gente confia nele, gente. Deus para uma guerra, ou Deus inicia uma guerra quando o nosso coração está diante dele.
Eu não tenho dúvida. Deus muda leis. Deus muda coração de reis, sabe? De governantes. Quando o nosso coração confia nele. É algo que é muito maior que a situação, que a pressão que a gente está vivendo. Sabe? E a pergunta, sabe, que a gente precisa nos fazer hoje é: o que tem saído de dentro de nós? Quando o problema chega. O que tem saído de dentro de nós? Quando o calo aperta. Sabe, tem saído murmuração, ou tem saído gratidão? Tem saído acusação, ou tem saído misericórdia? Sai desespero, angústia, ou sai confiança em Deus? Palavras de eu confio no Deus que eu sirvo. Entendam isso, assim, Deus, Ele usa isso. O próprio Jesus vai dizer que no mundo a gente ia ter aflição, sabe? Mas Ele fala assim: tem bom ânimo, porque eu venci. Traduzindo, eu sempre traduzo assim: o mundo não é um mar de rosas não, tá, gente? Era isso que ele estava falando ali. Gente, quando você aceita Jesus, não acabaram os problemas. Os problemas vão continuar existindo. Davi vai falar isso muito antes. Ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. Quer dizer, o vale da sombra da morte, ele existe. Entende? Ainda que eu ande, eu sei que o Senhor é comigo. É isso. O dia mal chega para todo mundo, mas Ele também revela quem a gente é. Ele também revela quanto a gente acredita em Deus. E talvez, se a gente já passou por isso, se a gente está passando por isso neste momento de alguma maneira, obrigado, irmão, não precisa, vai lá com a mamãe. A gente pode medir isso. E a gente, assim, pode parecer algo desconfortável, sabe? Isso para nós, né? A gente olhar todas essas situações, esses exemplos que a gente viu. Mas se a gente consegue identificar isso em nós de alguma maneira, sabe? Se a gente consegue perceber reclamação onde deveria ter gratidão, né? Acusação quando devia ter misericórdia, quando devia ter amor, paciência. Essa é a oportunidade que Deus nos dá para nos aproximar dele. De novo, isso aqui não é uma acusação de Deus para nós, mas é só um alerta de Deus para nós. Como, gente, a gente precisa ser transformado um pouquinho mais, sabe? E é aí que entra Jesus nisso tudo, né? É por isso que a gente precisa de Jesus. Como eu disse, o Evangelho não é ausência de problema, mas o Evangelho é certeza que a gente tem onde se agarrar, sabe? É onde a gente tem que falar assim: cara, essa é a minha torre forte, e pode vir um vento que for, eu vou segurar aqui, porque Jesus, ele não vai me deixar na mão. Homens me deixam na mão, pessoas me deixam na mão, pessoas podem nos ferir, sabe? Falar: poxa, mas eu confiava tanto e a pessoa fez isso. Pode, gente, acontece, mas Jesus não vai fazer. Em Ezequiel 36, 26, Deus está dizendo o seguinte, Ele nos dá uma promessa, Ele fala assim: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Sabe, Jesus, Ele nos dá um novo coração, um coração leve, sem rancor, sem medo. E à medida que Deus vai transformando a nossa vida, o que sai de dentro de nós vai transformando também. Diferente de uma árvore que dá frutos ruins, né?
quando nós permitimos que Jesus comece a transformar a nossa vida, esses frutos começam a ser transformados. Eles começam a ser transformados com coisas boas. Então, se ontem eu tinha uma reação ou uma reclamação, hoje eu tenho adoração. É isso que Jesus faz, gente. Ele transforma a nossa vida. E a certeza é que conforme Jesus vai trabalhando na nossa vida, onde tinha um problema, a gente vai ter uma solução. Onde tinha uma murmuração, vai ter uma gratidão. Acusação, vai ter misericórdia e paciência. E essa é a nossa vida. A certeza que a gente pode ter é que da mesma maneira que Paulo e Silas naquela prisão, se a gente permitir que Jesus entre na nossa vida, cure os nossos sentimentos, sabe, cure a nossa alma, cure os nossos rancores, os nossos medos, os nossos traumas, tudo vai parecer diferente. Tudo vai parecer diferente. Não existe outra maneira, não existe uma maneira fácil ou difícil, mas existe a maneira certa. A gente, como irmãos aqui, a gente pode se ajudar, e a Bíblia é muito clara dizendo que nós devemos nos ajudar, nós devemos, sabe, nos apoiar, para que quando um está meio fraquinho, o outro vai lá e pega na mão e levanta. Mas, cara, a nossa confiança tem que estar nele. Senão não nos obriga a vivermos em comunhão, em adoração. Mas se eu dependo do outro para eu estar bem, o outro pode falhar. E no dia que o outro falhar, como é que a gente vai estar? Então, em nome de Jesus, em primeiro lugar, que a nossa confiança esteja em Cristo. Sabe, que os nossos olhos estejam fixados em quem pode nos transformar e quem pode nos salvar. E que o nosso coração esteja realmente derramado diante dele. Assim. Para que quando o vale da sombra da morte aparecer, a gente esteja preparados nele. E seja só um período que a gente vai passar, uma turbulência que vai acontecer, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Então feche seus olhos por um instante aí. E fale com ele. Você, como nós falamos aqui, não é pelo que nós oferecemos ou temos, mas é pelo que ele é em nós. E você, essa manhã, você pode falar: Jesus, eu sei lá, eu tô com um problema assim, poxa, Jesus, a minha reação quando acontece algo é essa, e eu entendi que não é legal. E aí você pode falar: Jesus, me ajuda nisso aqui, me ensina, Jesus, me direciona. Jesus, eu não quero que meu coração esteja com medo, com raiva, rancoroso. Jesus, eu não quero mais, sabe, viver angustiado. A gente pode orar por você, mas nada como você rasgar o teu coração e mostrar para ele, sabe? A Bíblia também vai dizer que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Cara, Ele não despreza a tua dor, Ele conhece você. Ele não despreza isso. Ele não despreza o seu sentimento, mas Ele quer curar o teu sentimento. Ele não é indiferente ao teu problema. Mas entenda que esse problema não vai definir quem você é. Esse problema vai definir em quem você está confiando. Essa situação só vai definir quem você é, com quem você confia, não quem você é. Jesus, muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Nós queremos te exaltar, Jesus, porque nos piores dias da nossa vida o Senhor estava conosco. E o Senhor vai continuar conosco. E sabemos que temos situações em nós que precisam ser transformadas dia após dia. Pai, nós queremos te apresentar isso. Cada um de nós aqui tem algo para te apresentar, eu sei disso. E que a gente consiga realmente te apresentar ao Senhor, Pai. Sabe, para que o Senhor possa entrar e transformar. Para que a nossa reação
não seja mais de ingratidão, ou de raiva, de ira, mas que seja de amor, de paciência, de confiança no Senhor. Que saia adoração, Pai, do mais profundo do nosso íntimo ao Senhor. E que essas situações possam demonstrar somente quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. Quanto o Senhor é fiel, é justo, é digno de toda honra e toda glória. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é a torre forte que nos sustenta. O Senhor é o alicerce, Pai, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para tudo, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos agarrar em Ti. Te adoramos e bendizemos, Pai. E declaramos a nossa confiança total no Senhor. Declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Declaramos que a nossa vida e a nossa família não são nada sem o Senhor estar presente em nós, Pai. E é por isso que nós queremos Te convidar, Pai, a estar na nossa vida, estar na nossa casa, estar no nosso trabalho, estar nas nossas amizades, estar em todo momento, Pai. Te louvamos e agradecemos por isso. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus, amém.